Meio-dia, 34 minutos. Bora lá falar do Cruzeiro nesta sexta-feira. Rubem Júnior já está por aqui na Itatiaia. Nós vamos destacar as informações desta sexta-feira do Cabuloso. Ô, Rubinho, e as novidades? Tem janela de transferências fechando, hein? Boa tarde. Boa tarde para você, Pedro Abílio, Vinícius, João Vitor, Fabrício, timaço da Itatiaia. Meio-dia com 35 minutos. Um abraço especial para toda a nação azul, sempre ligada na Itatiaia e sempre aguardando pelas novidades. Os treinamentos intensos seguem na Toca da Raposa, sob comando do técnico Arthur Jorge, que inclusive, né, já chama muita atenção a forma de trabalho em campo, orientando, participando e tendo o que o Cruzeiro precisa: vibração, energia para a retomada na temporada. Mas os torcedores, inclusive aguardando, né, para que a diretoria possa no segundo semestre apresentar novidades. O Cruzeiro que já teve, né, um espetacular investimento no início da temporada. O Cruzeiro que já tem previsto para o segundo semestre, quem sabe, outros reforços. Isso tudo está sendo avaliado pelo técnico Arthur Jorge, sendo avaliado também pelo técnico, o analista de desempenho Joaquim Pinto, pela diretoria. A questão também que o Cruzeiro tem em mente de planejamento para o que investir nesta temporada. E hoje é um dia muito importante, entrando nesse contexto, porque a janela para contratação já é fechada, então o Cruzeiro vai até o segundo semestre com o que tem à sua disposição. A janela para o exterior já havia, né, sido fechada no dia 3 e a gente faz um balanço sobre as contratações que o Cruzeiro teve para, né, até então, nesta temporada. O goleiro Matheus Cunha, que agora vai ser muito utilizado, ele que veio contratado junto ao Flamengo. Lembrando, o Cruzeiro a princípio não vai no mercado, a não ser que pinte, né, alguma oportunidade de contratar goleiro. O técnico Arthur Jorge pretende avaliar o que o Matheus Cunha possa proporcionar, né, para substituir o goleiro Cássio. O Cruzeiro teve a contratação também da joia do Milionários da Colômbia, o Neiser Villarreal, que teve boas oportunidades, inclusive a oportunidade de fazer gol e vem desperdiçando, mas o Cruzeiro tem cautela até pela idade do atleta. O Cruzeiro, dentro do que teve de mercado, seguiu com Fagner, teve também o próprio Gerson, a sua principal contratação, cerca de 27 milhões de euros. O atacante Chico da Costa, que veio contratado, esteve na última temporada no Mirassol, mas pertencia ao Cerro Porteño. Então, é esse Cruzeiro que agora aguarda a próxima janela ser aberta no meio do ano, no dia 20 de julho, para que possa ir ao mercado. Mas antes, até foi uma palavra do técnico Arthur Jorge quando chegou ao clube, aposta no que tem, por isso precisa recuperar os jogadores depois desse pacotão de reforços do início do ano, agora só no segundo semestre. Pedro, foi uma boa oxigenação do elenco do Cruzeiro, Vinícius? Acho que não ainda da forma como precisava, tá, Pedro? O Cruzeiro tem um bom time titular, para algumas posições ele tem bons substitutos, mas tem algumas lacunas. Exemplo, o Lucas Romero sai do time, quem que é o reserva? O Matheus Henrique, atuando como primeiro volante, não entrega da mesma forma. O Cruzeiro não tem também um substituto para o Matheus Pereira. E especialmente nas pontas, eu acho que o Cruzeiro ele vai precisar buscar reforços na segunda janela. Jogadores mais prontos. O Cruzeiro tem até apostas. O Neiser Villarreal, como o Rubinho trouxe. O retorno do Bruno Rodrigues, que eu considero uma aposta muito mais pela questão física, mas aquele ponta para desequilibrar o jogo, mais confiável, como o Arthur Jorge teve no Botafogo em 2024. Eu acho que desse nível vai ser muito difícil, né? O Luiz Henrique, o próprio Savarino, o Thiago Almada, que estava jogando pra caramba. Mas se você quer montar um elenco para disputar todas as competições, o brasileiro já ficou difícil, mas pensando em Libertadores especialmente, vai precisar dar uma reforçada ainda maior nesse elenco.
João Vitor Xavier está com a gente, afinal de contas temos que falar dessa situação do Arthur Jorge também, né, que começa a preparar esse elenco que o Rubinho falou e o Vini trouxe em análise com alguns dias sem jogos. Como é que isso pode ser vantajoso? Como é que você vê esse tempo para o Arthur Jorge trabalhar, João? O Pedro Abílio, não tinha nada melhor para acontecer para um técnico chegando para o seu trabalho do que ter uma data FIFA para poder conhecer o elenco, conhecer o time, conhecer os jogadores que tem para poder fazer um bom trabalho. Então, assim, veio a calhar para o Cruzeiro a chegada do técnico no momento em que ele tem uma data FIFA para se preparar, para arrumar a casa, para poder dar sua cara ao time do Cruzeiro. E aí eu vou repetir aqui aquilo que eu já disse. Esse será o momento do elenco do Cruzeiro mostrar se é o elenco do ano passado e aquele é o futebol de verdade do Cruzeiro, ou se é o elenco desses 3 primeiros meses do ano onde não jogaram absolutamente nada. O momento é de cobrar do elenco do Cruzeiro. O Cruzeiro trouxe um técnico de ponta, o Cruzeiro tem toda a estrutura e todas as condições. Tem que destacar todo o esforço que a diretoria do Cruzeiro fez por esse elenco, renovando com o Matheus Pereira, segurando o Caio Jorge, dando aumento, trazendo o técnico de ponta, trouxe o último técnico da seleção e agora trouxe o cara que foi campeão da Libertadores e brasileiro pelo Botafogo. Ou seja, todas as condições estão sendo dadas ao elenco do Cruzeiro. É hora desses caras mostrarem se eles são milho ou se eles são pipoca. É hora desses caras mostrarem se eles são bons como nós imaginamos no ano passado ou se no ano passado é que foi a exceção e o momento fora da curva. Acredito que o Cruzeiro possa viver um novo e um bom momento, mas depende muito dos jogadores e que bom que o novo técnico do Cruzeiro tenha esse momento de uma data FIFA para conhecer o seu elenco e começar a trabalhar a sua cara para esse time do Cruzeiro. Ô Fabrício, a gente tá falando aqui de tempo pro Arthur Jorge trabalhar. E aí, como é que era na sua época quando chegava um novo treinador, dar esse gás pro time? Fala, Fabrício. Fala, Pedro Abílio, beleza? Boa tarde a todos que estão no Rádio Esporte. Pedrão, nossa, já vencei muito esse lado, hein? Te contar, velho, eu venho na época que eu treinava era 3 derrotas a validade dele. 3 derrotas já sabia que ia embora. Cheguei a trabalhar com 4, 5 treinadores na mesma temporada, louco. Interino e treinador, sabe? Trabalhei com treinadores também durante 3 temporadas seguidas, isso é muito bom, porque, sabe, fica tudo do jeito, os jogadores que chegam é mais fácil de integrar, já tem um plano de jogo, treinamento, tudo é muito bom, porque assim, o treinamento é tudo estímulo novo, né, cara, o corpo sente muito, padrão de jogo, é sempre tudo novidade, assim, agora eu vivi também todos os lados, né, jogando titular, reserva, pô, estando bem pra caramba, por exemplo, em 2002 eu tava no Corinthians, a gente conseguiu ganhar a Copa do Brasil, Rio São Paulo e bater o vice-campeão do Campeonato Brasileiro. De 4, assim, títulos que a gente disputou, esses 3 aí, a gente ganhamos 2 e o outro chegamos na final, sabe? Então, mas final do ano o Parreira foi treinar a seleção lá de fora, então gerou uma dúvida, pô, o cara tá tudo encaixado, pô, já tinha aquela intimidade, porque assim, quando o grupo tá bem e tá ganhando também, é mais fácil, né? Também da gente se entrosar e virar amigo, parceiro, a coisa flui melhor. E na maioria das vezes o que aconteceu foi o que aconteceu agora, né? O time não tá bem, não vem o resultado, enfim, e aí gera um motivacional muito grande pro jogador aí, pô, agora vai, cara, agora vai chegar aí, melhorar, vai conseguir render, vai vir os resultados e por aí vai. E aí tem um lado de você jogando titular, tá vindo treinador novo, e agora, será que eu vou ser titular absoluto? Não sei, hein? Tem que trabalhar. Já aconteceu comigo de eu chegar, Deus tá sendo titular, e aí chega o treinador, assume meio-dia, no coletivo da tarde, já deu um coletivo pra ver e já me tirou, já colocou no time reserva. Eu nem peguei mais o colete de titular. Então, pode acontecer, qualquer reserva, né? Quando vem a reserva, você fala, caramba, agora é o momento. Os jogadores que estão sendo utilizados pensam assim, né? Que agora é o momento. Porque é o que é certo, né, Pedrão? Do treinador vir e avaliar você no dia a dia, no jogo, independente de nome, independente de idade, independente de contrato, entendeu? Então, gera essa competitividade nos dia a dias e o treinador tem que estimular isso, porque é isso que faz o time evoluir, né? Não se acomodar quem tá jogando e nem desanimar quem não tá jogando, porque o pior é isso, é você tá lá na reserva, e aconteceu algumas vezes comigo, você fala, pois eu nunca vou jogar, esse cara aí é filhão desse treinador, eu não vou jogar. Então esquece, e aí você não treina muito, e aí quando precisa você também não tá lá alto nível, você acaba sentando no contrato.
acaba sentando no contrato, porque o ideal é você estar todo mundo motivado, né? O jogador, ele quer ser útil ali, né? Mesmo que às vezes ele sabe, o jogador sabe, tem leitura, porque o campo é que manda. No vestiário, quem manda é o campo. Então, quando tem alguém ali que não tá mandando, que o campo não tá mandando, e o jogador tem essa leitura, o fulano tá jogando por causa disso e isso, aquilo, mas não tá jogando pelo campo. Aí começa a gerar uma coisa ruim no vestiário. E aí essa competitividade, ela diminui. E aí começa os rachas, divisão, porque o jogador, ele quer estar sendo útil ali, né? Mesmo que às vezes ele não tá jogando, mas ele falou, eu tô de olho em você, cara. Vai chegar a tua hora, você viu que o fulano tá bem, o jogador sabe, não, eu sei ele tá bem, mas eu vou trabalhar aqui pra mim ficar bem. Caso contrário, aconteceu uma situação assim muito comigo, uma vez aconteceu uma situação comigo extremo, né? No São Paulo tava até afastado. E aí chegou o Paulo Tuori, assumiu, reunião, me chamou, falou, não, quero contar com você, cara, pro projeto e tal. Nossa, e pra mim aquilo lá mudou minha vida, né, meu? Você é outro jogador. Porque receber, você acaba que tem que receber mesmo. Mas é que você quer estar jogando, né, cara? A felicidade tá completa pro jogador quando ele tá jogando, quando ele tá participando ativamente do projeto. Não digo nem tá jogando por essas coisas que eu falei anteriormente, mas assim, tá ali, né? Tá participando. E aí, é isso, mais ou menos isso tudo que acontece. É uma reviravolta mesmo, ô Pedrão. É isso. Valeu, guerreiro. Rubem Júnior, portanto, próximos passos aí do Cruzeiro. A gente falava sobre, né, a janela que foi fechada hoje e ontem pintou uma informação, Emerson Pancetti também trouxe a informação na Itatiaia a respeito de de um possível interesse do Cruzeiro no Plata, do Flamengo, que inclusive o Plata lá apagou as fotos que tem com a camisa do time carioca, vai ser negociado, né, depois do meio do ano, não interessa ao técnico Leonardo Jardim, mas o Cruzeiro não fez nenhum tipo de proposta para contar com o jogador. Cruzeiro que teve uma sexta-feira de trabalho, o Caio Jorge se recuperando de um trauma no pé direito, também o Lucas Romero com uma fratura na costela, ainda não estão 100%, vão sendo, né, integrados aos poucos ao elenco principal, que segue na intensidade a todo vapor. Pedro!